pessoal! Hoje eu trago para vocês 4 vídeos. No primeiro vídeo é uma dica bem legal, bem irreverente, de uma estratégia bem legal de contação de histórias, que é a saia literária. Eu creio que vai ser bem útil para vocês. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, tu me ensinas a fazer rendas, que eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, tu me ensinas a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Essa é a saia literária. É uma estratégia bem legal de contação de histórias. Vou mostrar para vocês mais de pertinho, mas antes eu vou contar para vocês as possibilidades. Saia literária existe de vários tamanhos, vários modelos e cores, enfim. Vai depender muito da sua criatividade, disponibilidade ou até do seu din-din aí para você pedir para alguém fazer. Você pode vestir a saia, para quem não conhece, aí estica a saia e coloca as crianças sentadas sobre a saia. Você também sentada, então você vai contar uma história ou vai ler uma história. Ou fazer alguma dinâmica, alguma brincadeira com eles. Se for crianças bem miudinhas, é uma delícia, porque eles deitam, levantam as pernas para cima e eles adoram, ficam super entretidos. Então tem que ser uma costura assim também bem resistente, porque eles puxam, eles se esfregam, enfim. Se for para os maiores, também funciona assim a contação de história. Mas também pode ser feito uma linda coreografia, a professora no meio, a contadora de história no meio, e conforme vai cantando a música, na própria música já vai dar as comandas do que é para o grupo de crianças fazerem. Ora juntar, fica bem pertinho de mim, ora separar e abrir a saia. Vamos erguer a saia, vamos baixar a saia. E a própria música já é uma história e já tem todo um movimento. Vamos girar a saia. Então, por isso, o cós da saia tem que ter um espaço, tem que ter tem que estar larga, suficiente para ela rodar no seu corpo. A minha aqui, como ela ficou muito grande, eu não consigo vestir e ao mesmo tempo gravar para vocês. Por isso que eu amarrei ela assim na mangueira, para poder mostrar para vocês quanto ela é grande e encantadora, olha só, né? Aí dá para a criança balançar a saia e vamos erguer a saia. Se for um lugar bem espaçoso, então fica mais legal ainda, porque aí dá para você, por exemplo, amarrar ela do jeito que ela tá amarrada aqui, e aí depois você amarra também as pontas e ao invés de ser uma saia literária, pode se transformar numa tenda literária. Então dá para você usar e abusar da criatividade. Aqui, olha, vou mostrar para vocês que eu fiz uma barra bem grande, tá vendo? Um cós, né? E aí eu coloquei essa fita, que é onde eu amarro, coloco na minha cintura aqui, olha, e amarro para eu poder vestir a saia literária. Eu espero que tenha sido útil essas dicas para vocês. Olé, mulher rendeira! Tchau, pessoal!
uma contação de história que eu uso um dos bonecos que eu mostro lá no primeiro vídeo, que é da Chapeuzinho Vermelho. Na sequência, já vem um vídeo que eu dou dicas de como fazer contação de histórias virtualmente. Quais são as dicas que eu trago? Coisas muito simples, muito singelas, que no começo da pandemia foi assim desafiador para muitos professores. Hoje eu posso dizer que muitos se viram muito bem, porque os apuros faz a gente aprender. Hora da história, é hora da história, é hora da história, ô lelê. É hora da história, é hora da história, é hora da história, ô lalá. Era uma vez em que um tempo em que as estrelas moravam aqui na Terra. Havia uma menina muito bonita e muito esperta. Morava perto da floresta. E ela tinha uma avó que morava do outro lado da floresta sozinha. Mas sempre que a menina podia, ia visitar a sua avó. Sua mãe sempre recomendava: cuidado ao atravessar a floresta, existem muitos perigos lá. A menina tinha muita coragem. E ela sempre que ia visitar a sua vovó, ela levava uma cesta cheinha de quitutes, bolos, bolachas, doces, frutas. Vou mostrar para você a nossa linda menina. Venha cá, Chapeuzinho. E ela, então, ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho por conta daquele capuz que ela usava com uma capa vermelha. Chapeuzinho Vermelho era muito corajosa. E ela sempre que atravessava a floresta, nunca que ela ia com medo. Ela ia sempre alegre e cantando. Por esta estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. A estrada é longa, o caminho é deserto, e o lobo mau deve estar por perto. Chapeuzinho Vermelho sabia que o lobo mau morava por ali. E por isso ela andava sempre muito bem preparada, com um espírito sempre alegre e sorridente. Um dia, Chapeuzinho Vermelho, andando por aquela estrada e levando os seus quitutes na sua cesta para a vovó, encontrou o lobo mau. E o lobo mau, muito esperto, muito mal intencionado, disse então para Chapeuzinho: olá, Chapeuzinho Vermelho, onde você vai? Você já sabe aonde eu vou. Vou levar essas cestas de doces e bolachas e frutas para a minha vovó que mora do outro lado da floresta sozinha. Ele disse: nossa, como você está mal-humorada. Não estou não, eu estou com pressa. Ah, se você está com tanta pressa assim... O lobo mau, muito esperto, quis enganar Chapeuzinho Vermelho. Por que você não usa esse atalho? Mostrou um outro caminho. Isso daqui vai te dar lá na casa da vovó com muito mais rapidez. Chapeuzinho Vermelho era muito esperta, mas ela não conhecia a floresta toda. E achou que de repente aquele caminho, sendo mais rápido, chegaria mais rápido na casa da vovó. E caiu na conversa do lobo mau. Entrou naquele caminho que ele disse que era um atalho, um caminho mais curto. E ela se enganou. Na verdade, o lobo mau quis que ela se atrasasse. E ela, na verdade, pegou o caminho mais longo para a casa da vovó. O lobo mau, vendo que ela tinha ido por aquele caminho, entrou num caminho mais rápido para a casa da vovó. Chegou primeiro que a Chapeuzinho Vermelho. Bateu na porta, a vovó, sem poder se levantar, pensando já que era Chapeuzinho, se
aprontou, se ajeitou e lá de dentro gritou: "Pode entrar, minha netinha!" E o lobo mau, então, disfarçando a sua voz: "Vovó, você está aí dentro, bem bonita." Quando ele chegou perto da cama, na verdade, ele engoliu a vovó inteira, sem mastigar. Quando a Chapeuzinho chegou na casa da vovó, encontrou a porta entreaberta e então percebeu que tinha alguma coisa errada. Que poderia ser aquilo? Mas ela não poderia deixar de conferir se tinha realmente alguma coisa errada. Quando ela se aproximou da cama da vovó, percebeu que tinha alguma coisa muito errada. O lobo mau estava lá no lugar da vovó. Ele havia se disfarçado de vovó. Olha só. Mas como ele estava muito bem disfarçado de vovó, a Chapeuzinho Vermelho ficou meio confusa. E olhando bem assim, de pertinho, bem mesmo, não dava quase para perceber. Mas ela via que tinha alguma coisa errado. E começou então a perguntar: "Vovó, por que você tem esses olhos tão esbugalhados, tão grandes?" O lobo mau então respondeu: "É para eu te enxergar melhor, minha netinha." "E por que a senhora tem essas orelhas tão grandes?" "É para eu te ouvir melhor, minha netinha." "E por que a senhora tem esse nariz tão grande?" "É para eu te cheirar melhor, minha netinha." "E por que a senhora tem essa boca tão grande?" O lobo mau engoliu a vovó e agora engoliu a Chapeuzinho Vermelho também inteira, sem mastigar. As duas ficaram lá na barriga do lobo, tremendo de medo. E o lobo mau, então, se sentindo muito satisfeito, antes que ele voltasse lá para a floresta, para a casa dele, resolveu tirar uma soneca. Quando ele deitou e se acomodou para tirar uma soneca, começou a roncar muito alto. E os caçadores que passavam ali por perto disseram: "A vovó não ronca alto assim. É melhor a gente dar uma olhada." Entraram bem devagarinho e viram quem estava lá na cama da vovó. Opa, opa! É o lobo mau. Cadê a vovó? E viu que as duas estavam dentro da barriga do lobo, porque elas gritavam: "Socorro, socorro, salve-me, salve-me." E eles então aproveitaram que o lobo estava dormindo e abriram a barriga dele bem devagarinho para não machucar a vovó e nem a Chapeuzinho Vermelho. Tiraram as duas lá de dentro, sãs e salvas. Encheu a barriga do lobo mau de pedra, costurou de novo e colocou ele dormindo lá no meio da floresta. Ele que vai ficar lá sozinho com a barriga cheia de pedra. Quando ele acordou, sabe-se lá o que aconteceu. A Chapeuzinho Vermelho e a vovó ficaram sãs e salvas. Né, vovó? E a Chapeuzinho Vermelho, opa, aqui a vovó. A vovó? E a Chapeuzinho Vermelho. Sã e salvas. Não é legal? Vovó e Chapeuzinho Vermelho. Vovó, Chapeuzinho Vermelho.
vovó, Chapeuzinho Vermelho, vovó, Chapeuzinho Vermelho. Por essa estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. O caminho é longo, a estrada é deserta, e o lobo mau se estrupiou, tadinho do lobo mau. Obrigada aos caçadores que salvaram a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. E essa é a nossa historinha de hoje. É linda você, né, Chapeuzinho Vermelho? Muito legal. Olha só que legal essa historinha. Que legal isso daqui. Tchau, vovó. Mas tchau pro pessoal, vovó. Tchau. Chapeuzinho Vermelho, cadê você? Opa, tô aqui. Tchau, pessoal. Então, agora que nós já ouvimos a história, eu quero deixar aqui com vocês também algumas dicas de como usar melhor possível esse recurso de contar histórias por vídeo. Primeira coisa é com relação ao fundo. Eu procuro colocar aqui sempre um fundo neutro. Esse neutro que eu digo pode ser de cor e também de informação. Às vezes eu coloco, para quem já é inscrito lá no canal do YouTube, que eu faço a contação de história, pode ver que eu já coloquei às vezes uma colcha de retalho, que é bem colorida, mas é só aquilo que a pessoa vai ver. Não tem gente passando aqui atrás, não tem movimento, não tem uma televisão ligada, enfim, tudo isso, ou então às vezes até alguma coisa escrita, eu procuro evitar também de colocar, senão a pessoa fica às vezes prestando atenção naquilo que está atrás e acaba não prestando muita atenção na narrativa, na história em si. Isso é uma coisa, é uma dica. Um exemplo, eu já tinha colocado, antes de eu começar a fazer o vídeo da Chapeuzinho Vermelho, um fundo vermelho, mas como o personagem é todo vermelho, né, eu vi que não funcionou. Então é legal você fazer esses testes antes. Se olha no vídeo, veja o que tá torto, o que tá errado, se você quer daquele jeito, se vai ser proposital, se o fundo não tem muita informação, enfim, tomar esses cuidados. Outro cuidado é o ruído. Vocês puderam observar que no meio do meu vídeo eu tive que dar uma pausa e ir lá trancar minha cachorrinha, que ela estava fazendo um barulho aqui na porta, voltar e continuar. No nosso próprio celular, que de vídeo, tem o recurso de dar pause, porque às vezes acontece alguma coisa, tem recurso de editar o vídeo, só que isso eu não consigo fazer porque eu tô sem computador, conforme eu já falei, e tem que baixar um programa para fazer a edição de vídeo. Então eu não consigo fazer isso agora. Então eu uso do jeito mais simples possível, sem complicação. Se precisar eu dou uma pause, conforme eu vou fazer agora. Tá vendo? Agora eu voltei. Então tem um recurso que a gente tem que meio que xeretar aqui no nosso celular, que a gente vai descobrindo esses recursos, tá bom? Outra dica é com relação aos adereços. Eu, Nazaré, como contadora de história, eu gosto de usar esses adereços. Chapéu, um lenço, uma maquiagem mais acentuada, um encharpe, um lenço no pescoço. Se eu estivesse contando para vocês assim, presencial também, eu estaria usando isso. Quer dizer, faz parte do meu perfil. Tem gente que não gosta de contar e consegue contar de cara limpa, enfim, não se incomoda. Tem gente que se incomodaria de estar assim. Enfim, então você tem que descobrir qual é o jeito que você gosta, qual é o jeito que você se identifica e ir experimentando mesmo, tá bom? Música. Sempre que vai começar eu coloco uma música, eu nunca coloco música em rádio ou um DVD, alguma coisa assim. Primeiro porque se for uma música, por exemplo, da Xuxa, do Patati Patatá, qualquer outra música, e você coloca depois isso a público, corre o risco de você ter que pagar direitos autorais. Então é um negócio muito complicado. Então você cantando, você vai cantar do seu jeito, você vai fazer a sua interpretação, e você pode pegar uma cantiga popular, uma cantiga de roda, por exemplo, fazer uma paródia, chamando para a história. Essa que eu canto vai começar. Não, essa foi uma diretora que cantou uma vez para começar a história dela, eu achei bacana e comecei a usar.
Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Depois, lá no final da história, já terminou a história, terminou a contação. Quem gostou, bate palma. É legal no início e no final para a pessoa saber, vai começar e agora já terminou. Porque às vezes a criança se atenta a esses combinados. A criança é muito fácil de conquistar a atenção dela. Não precisa ficar gritando, fica quieto, vai começar a história. Senta, fica quieto. Não precisa. É só você fazer isso. Para quem é da educação infantil sabe muito bem o que eu estou falando. E aí eu peguei uma melodia de cantiga de roda e faço umas paródias com esse chamamento para contação de história. Essa mesmo que eu conto agora eu não vou lembrar, porque são tantas. É hora da história, é hora da história, é hora da história, ô lelê. É hora da história, eu vou contar. Essa foi eu que criei, foi eu que inventei da minha cabeça. Brincando, a gente acaba fazendo umas estrepolias assim, e eu amo brincar. Então, fiquei com essa história e trouxe para as minhas contações, para fazer as aberturas. E outra preocupação também que é legal da gente se atentar é com relação à claridade. Se eu estou virada para a janela, a claridade está a meu favor, está no meu rosto. Porque às vezes eu vou gravar e eu fico de costa para a janela. Se eu tiver com as minhas costas para a janela, a claridade vai ficar contrária ao meu rosto. Então, não precisa de colocar um holofote aqui, não precisa de nada disso, eu uso o recurso do dia, né? Às vezes até eu faço de propósito e fico bem com a cara no sol. Já tem história lá no meu canal que tá assim, eu tô com o sol bem no meu rosto, porque às vezes a história pede isso. Então, procurar se atentar a isso também, tá? Não se esqueça, tudo isso é para favorecer a mensagem que vai chegar nítida para as pessoas que vão te assistir. Falando um pouquinho específico da história de hoje, eu usei fantoche, mas eu fiz em alguns momentos a voz do Chapeuzinho Vermelho. Ah, vovó! Ou então a voz da vovó. Ah, minha netinha, você veio me visitar. Ou então a voz do Lobo Mau. Vou te pegar e vou te comer. Então esses recursos de usar a voz, por exemplo, você pode aparecer no vídeo usando o fantoche, você pode só colocar o fantoche para fazer, e aí você não aparece. Isso é um recurso para quem quer usar o fantoche. Tem aqueles fantoches diferentes desses que você mexe a boca, que eu também tenho lá no meu canal História usando esse tipo de fantoche. Então é uma coisa assim que a gente tem que prestar atenção. Se eu for usar o fantoche e eu não quero aparecer, eu tenho que explorar então o quê? A minha voz, tá? Que não é fácil. Porque, por exemplo, se eu tô fazendo 3 personagens, eu não posso me confundir, usar do Lobo Mau na hora do Chapeuzinho Vermelho. Nessa história que eu contei do vídeo, tem alguns momentos que eu me atrapalho, porque não é fácil. Mas aí para criança é muito importante isso. E eu posso começar com pequenas histórias, com trechos bem curtos para não me atrapalhar, né? E para encerrar, esse fantoche aqui eu ganhei de presente, que as pessoas veem que a gente gosta, acabam presenteando a gente com adereços, com histórias, com músicas, com um monte de coisas legais. Tchau, pessoal! Espero que tenham gostado das dicas. Nesse último vídeo, eu trago para vocês um depoimento de uma experiência que eu vivenciei, uma contação de história para jovens da terceira idade, porque tinha pessoas mais jovens, mas tinha gente da terceira idade, era um grupo bem interessante. E que às vezes as pessoas acham que contar história para as pessoas mais velhas, eles não vão gostar, eles não vão curtir, não vão apreciar, não vão dar o devido valor, enfim, não vão dar atenção. Pois eu conto neste vídeo o quanto isso foi diferente, o quanto foi prazeroso, o quanto me surpreendeu. Eu espero também que seja bem útil para vocês. Olá, pessoal, tudo bem?
vou compartilhar com vocês a respeito dessa história do casamento da Dona Baratinha. E essa história do casamento da Dona Baratinha, existem várias versões e eu já tive a oportunidade de explorá-la de várias formas. Em Libras, que foi assim gratificante, foi formidável. E eu me diverti a beça. Já tive a oportunidade de contar aqui na biblioteca para os pequenos, várias faixas etárias, por um período assim, acho que foi uma semana ou 2 semanas, quase que umas 3 ou 4 vezes na semana, manhã e tarde. Então, vocês vejam quantas vezes eu contei a mesma história, quão repetido foi esse texto, esse enredo. Porém, todas as vezes que eu contava, surgia uma surpresa diferente, surgia um fator diferente ali que me enriquecia, que agregava, que me tornava mais próxima, mais dentro da história. E uma vez que eu pude também experimentar essa história com a EJA, com o pessoal da terceira idade, né? E essa experiência também, como todas as outras, foi única. E eu lembro que quando comecei a contar, anunciei que eu ia contar essa história, e nós estávamos numa roda, onde todos os alunos, todos os participantes, os ouvintes, estavam no meu entorno. Então eu podia ver e ouvir todo mundo, todos os comentários. E aí, nesse dia, um senhorzinho, na hora que eu estava anunciando, fazendo a propaganda de que história eu ia contar, tudo, um senhorzinho do meu lado, cabecinha, senhor mesmo, acho que ele tinha o quê? Uns 75 anos, 70, sei lá. E ele fez um comentário. E que, na verdade, o motivo que o levou a voltar para a escola foi o simples fato de aprender a ler e escrever, coisa que até então ele não teve a oportunidade na vida. E aí, quando ele se depara com uma situação dessa, de contação de historinha, quando eu anunciei que eu ia contar o casamento da Dona Baratinha, que era um conto infantil, vejam, conto infantil, ele meio que retorceu na cadeira, um sinal de protesto. E aí ele não se conteve e reclamou em voz alta. Reclamou ou comentou, né, eu diria. Poxa, essa história infantil? Aí eu paro com a história, eu já não estou ali como contadora só. A gente tem que estar bem ciente disso, que nessas horas eu estou na postura, eu estou no papel de contador de história, só que eu tenho que estar muito, mas muito atenta a tudo que está à minha volta. Tanto aos sinais, os barulhos da natureza, quanto às falas das pessoas, a participação das pessoas, ou se cair, por exemplo, agora o meu celular, eu tenho que ter a naturalidade de inserir esse acontecimento surpresa no meu contexto de contadora de história. E isso a gente só vai aprender, gente, com o tempo. Quando esse senhor fala desse jeito, eu parei com a minha proposta de começar a iniciar. Era uma vez, parei com isso e me voltei a ele e falei, sim, porque o senhor conhece a história? Assim, tranquilo mesmo, sem ser num tom assim de cobrança ou de que eu estava achando ruim com ele. Não. Aí ele falou assim, não. Bem firme, cara fechada. Aí eu falei assim, é uma história tão engraçada, tão divertida. Ele falou assim, mas é para criança. Eu falei assim, será? Vamos fazer o seguinte, o senhor topa fazer um combinado comigo? Eu vou contar a história, o senhor está dizendo que é para criança. Eu também acho. Mas eu vou fazer um desafio aqui, uma proposta para o senhor topar. E os nossos outros colegas aqui podem nos ajudar depois. A proposta é, veja se o senhor topa. Eu vou contar a história,
No final, quando antes de eu feliz, viveram felizes para sempre, se é que vai ter isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e vou conversar com o senhor, para ver o que o senhor achou. Ele falou assim, tá, combinado. Falei, senhor topa? Topa. Falei, então tá bom. E se caso, eu, ao terminar a história, o senhor nem aqui não tiver mais, é sinal que foi muito ruim mesmo. Porque o senhor sabe que o senhor pode levantar e ir embora, né? Ele falou assim, sei. Falei, então tá bom. E assim nós fizemos. Contei a história, do jeitinho que vocês viram lá no vídeo. Pedindo para que os sons dos bichos, por exemplo, que eu cito lá na história, na verdade eu peço, para as crianças eu faço isso, e para eles também, eu contei do mesmo jeitinho que eu conto para a criança. Como é que o boi faz? Aí ficou aquele silêncio, porque eles ficam na dúvida se eles podem reproduzir o som que eu estou perguntando. Eles ficam na dúvida se eu estou perguntando para eles ou se eu estou perguntando para mim, entendeu? Aí eles reproduzem um ou outro timidamente lá no cantinho, acabam reproduzindo o som. E aí, gente, os outros todos caem na gargalhada, né? Porque imagina, é uma brincadeira. Ou diria, é brincadeira. Uma pessoa adulta fazendo isso. Isso a gente faz às vezes com o nosso cachorrinho, quando a gente fala, que belezinha. Você faz isso com o seu cachorrinho? Você muda o seu tom de voz. Ou então quando você faz para criança, com o seu netinho, com a sua filhinha, com o seu filho, com o seu sobrinho. Ai, que coisa mais linda. A gente muda a nossa postura, nossa expressão facial, nosso tom de voz. Por quê? Porque a gente tá se entregando, a gente tá se abrindo, a gente tem segurança para fazer isso, porque a gente sabe com quem a gente está fazendo, sabe que não vai reprimir o que a gente está fazendo, não é verdade? Então, quando você faz isso em público, seja o contador de história, ou seja a pessoa que está participando, o ouvinte lá que está participando, é uma coisa assim excepcional. O quanto aquela pessoa é despreendida, o quanto aquela pessoa é livre. Porque quem é que vai me reprimir? Não, gente, temos que ser assim, brincar, deixar a vida leve. E aí quando alguém reproduz o barulho do boi, todo mundo ri. Aí eu falo, e eu vou naquela pessoa que se sobressaiu com o som do boi e falo assim, como é que o boi faz? Aí a pessoa fica roxa, né? Porque ela pensa que de repente no meio do barulho todo eu não a percebi, vamos dizer assim. E aí ao mesmo tempo que ela fica envergonhada, ela fica lisonjeada de ter sido percebida. E aí ela reproduz o barulho. E aí eu falo, nossa, que boi! Gente, a contação de história passa a ser assim um momento de alegria intensa, de uma coisa assim extraordinária. E quando passa o próximo bicho, que é o papagaio, enfim, tem uma sequência lá, aí eu já não preciso ficar focada só naquele que fez o boi, porque daí todo mundo vai participar. Então já passa a ser assim um momento interativo intenso. Toda a roda veio para a história, toda a roda veio comigo. E aí eu falo, e às vezes tem alguém que fez o boi, por exemplo, vou voltar no exemplo do boi, eu vejo fazer, fez assim, mó. Gente, como que eu não haveria de comentar um mó, de um mó? Não posso. Eu falo, nossa, esse boi ainda é um boizinho, né? É um bezerro. Mas o pessoal rola de rir. Então essas brincadeiras, essas brechas, essas aberturas, esses espaços que eu dou para os ouvintes virem e participarem, é que torna o ato de contar a história a proximidade das pessoas, a diversão. Bom, essa é a experiência com os idosos. Depois, no final da história, é óbvio que daí eu fui lá naquele senhorzinho de novo e que daí eles participaram a beça o tempo todo.
E aí eu peguei e parei pra ele assim, sentadinho, o pessoal já tinha aplaudido. E eu falei, essa é a nossa historinha de hoje, que é meu bordão, tal. Aí voltei lá e falei assim, então, seu José, nós temos que conversar de novo, né? Aí ele, tem, cabeça baixa. Ele já não estava naquela postura imponente, de resistência. Ele já estava, tipo assim, eu tenho que dar minha mão à palmatória, né? Ele abaixou a cabeça e falou assim, tem. Pensativo, reflexivo. Aí eu falei assim, o que o senhor achou? Aí ele levantou a cabeça e falou assim, magnífico, esplêndido, muito obrigado. Gente, eu vou precisar de mais alguma coisa na minha vida? Não vou. Então, a contação de história transita por todo o ser humano. Faixa etária, raça, classe social, qualquer lugar a contação de história chega e encanta, mexe com as pessoas, transforma, resgata. Então, hoje nós estamos tratando essa semana, né, por a primeira parte e agora hoje a segunda parte, por que contar história? Esse é um dos motivos. Nós já discutimos também no encontro passado que a razão de se contar história, o porquê de se contar história, são as razões mesmo psicológicas, os trabalhos de trabalhar valores, entre outras coisas, que foi o exemplo que eu usei da cigarra e da formiga. Também nessa história, eu acho que isso eu posso falar porque é muito meu estilo de contar história, fazer e cutucar o ouvinte para dar o palpite dele, dar o veredito dele, dar o encaminhamento, dar o final, a opinião com relação ao personagem, ao que o personagem sonha. Eu acho que é o meu perfil mesmo fazer um pouco isso. Eu não fujo do enredo, mas eu proponho sempre isso. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Na história ainda da Dona Baratinha, que eu contei aqui para as crianças que eu falei para vocês, e que eu deixo as crianças participarem, interagir, eu lembro que a Dona Baratinha ficava assim, eu não consigo arrumar um marido. E ela, a Dona Baratinha, que era eu, colocava o dilema. E de propósito eu deixava com que as crianças, deixava aquele momento de pausa, de silêncio, não dava resposta, porque eu queria que as crianças me sinalizassem uma solução, me ajudassem. E aí eles vêm, então logo uma menina, geralmente sempre tem alguém que é mais tagarela, vem e fala assim, mas também você está muito exigente. Eu tô exigente, aí a Baratinha já está conversando com a menina. Ela falou, sim, Eu falei assim, mas você acha que eu tenho que aceitar qualquer um? Aí ela, não, tá vendo? Eu já fiz ela pensar, eu já fiz ela refletir, que não é porque eu quero me casar que eu tenho que aceitar qualquer um, de qualquer jeito, né? Eu tenho que tentar atender os meus sonhos. É claro que eu tenho que ser flexível, mas eu tenho que tentar atender todos os meus sonhos. Bom, aí depois, num outro momento, que a Dona Baratinha canta para chamar a atenção dos candidatos, essa minha adequação na história, porque lá no texto original ela canta, mas em nenhum momento a Ana Maria Machado, que é a versão da Ana Maria Machado, diz que é para chamar a atenção, mas eu deduzo que sim, né? E aí, quando ela canta, e aparecem uns candidatos lá que não agradam, um porque berra muito, o outro porque é fedido, o outro porque não sei o que, outro porque não sei o que, eu fico pondo defeito, a Dona Baratinha fica pondo defeito. Aí a Dona Baratinha levanta outro problema. Ela fala assim, eu acho que eu tenho que cantar diferente, porque do jeito que eu tô cantando não tá funcionando, como eu poderia cantar? Aí ela pensa, aí uma das crianças fala assim, por que você não canta como uma princesa? Aí a Dona Baratinha, pode funcionar, mas como que as princesas cantam? Ah, menina, vejam, gente, o lugar de ouvinte passa a ser protagonista na história. Ela se levanta e vem até mim para me ensinar. Só que daí eu, como educadora, eu já viro ela para o público, eu já não deixo ela de frente para mim, eu já viro ela de frente para o público e peço para que ela cante, para me ensinar. Aí ela já é a protagonista, eu sou só figurante,
os ouvintes e ela tá sozinha ali. E ela começa a cantar. Ah, você pode cantar assim. Quem quer casar com a dona Baratinha? E vai. Aí eu falo pra ela, ah, é assim? E às vezes, em alguns momentos, porque como eu fiz essa contação de história em vários momentos, em alguns momentos eu dizia assim, mas eu não sei cantar assim. Você não pode cantar pra mim, porque vai que você cantando, aparece alguém encantado pela sua voz. E a criança topa fazer isso. E às vezes um professor fica lutando para ensaiar uma criança para uma apresentação no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia do Professor, no Dia das Crianças, no Dia da Primavera, sei lá. E ali, coisa de... a gente conseguiu que a menina cantasse de uma maneira linda, 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 sem nenhum acompanhamento. Só a voz, a capela. Gente, não é magnífico isso? E aí depois, por fim, tinha alguns momentos, porque eu atendi, igual eu já falei para vocês, várias crianças, vários grupos. Em alguns momentos que eu tava falando, eu falei assim, gente, eu não sei mais como cantar. Ah, já sei, eu falava. Vou cantar no estilo de rock and roll. Aí eu começava. Quem quer casar com a dona Baratinha? Entendeu? Bem assim. As crianças vibravam. E aí os meninos, as meninas também, mas os meninos levantavam, já fazia aquela pose de guitarra. Gente, é uma coisa incrível. Aí, às vezes, a gente faz tanta estrepolia, a gente cutuca tantas crianças, que aí depois, às vezes, algumas pessoas chegaram a comentar comigo, nossa, você cutuca tantas crianças, você mexe tanto com o grupo, que depois é difícil para eles aquietar de novo e você dar continuidade na história. Eu falei, não, porque daí eles estão naquele alvoroço, tem criança que se exalta, fica em pé, quer pular, e aí é a hora que eu faço assim. Eles pegaram. Eu vou diminuir a minha voz e vou dar um tom de suspense. Eles vão aquietando. É estratégia. Mesmo que tenha um ou outro que não baixou, que não se aquietou, não se acalmou, o colega puxa ele. Fica quieto, Tiago, você não tá vendo que agora a dona Baratinha vai achar alguém? Sabe assim? Então eles mesmo cuidam uns dos outros, cuidam do espaço ali, daquele clima. Isso é inserir, isso é o trabalho da contação, de aproximar, de fazer aquela criança que é muito tímida, porque às vezes você que está no papel de contador, você vai observar isso, aquele que se exalta, aquele que participa toda hora, é óbvio, isso daí é muito claro na sala de aula, para quem é professor percebe muito isso. E para aquele que é quietinho. Então às vezes quando eu tenho que dar alguma... puxar alguém, que eu quero trazer alguém para frente, às vezes eu vou naquele que está quietinho e faço alguma pergunta, o quanto ele vai ficar alegre de ter sido lembrado pelo contador de história, no caso pela professora, isso é uma coisa. Então é inserir, é isso quando eu falo que a contação de história, a gente tem a oportunidade de uma maneira muito respeitosa, muito cuidadosa. Quantas coisas mais dá para a gente trabalhar também. Dá para eu trabalhar, por exemplo, a questão da música, para quem é professor de arte, na rede Jacareí, eu não sei como que está agora os outros municípios, mas tem uma lei, um decreto, a obrigatoriedade de se ensinar música também. Então, com essa história, eu acabo, por exemplo, quando eu falo para eles assim, eu vou cantar, quem sabe eu estou muito nervosa, eu estou muito ansiosa, eu vou cantar mais devagarinho. Quem quer casar com a dona Baratinha, do andamento da música. Quando eu canto, por exemplo, quem quer casar, eu estou falando de timbre, então eu vou entrar aí numa questão de trabalhar as propriedades do som, a questão da música mesmo. Eu posso trabalhar com eles, por exemplo, aí a questão das palavras que apareceram e que eles não conhecem, como, por exemplo, ser sutil. O que significa ser sutil? Mugido, eu posso trabalhar os sons, os nomes dos sons que os bichos fazem. Como é que o boi faz? Mó. E o que é o mó? É mugir. Aí eu falo, por exemplo, do cacá.
cacarejo do galo, se é que vai ter o galo. Eu posso colocar os bichos que eu quiser, os bichos que eu preciso trabalhar, entende? Então eu posso fazer uma adequação na história. Eu vou lá na base que Ana Maria Machado ou outra versão conta e eu transformo naquilo que a minha turma, que o meu projeto está trabalhando e dou ênfase àquilo. Se é canto, se é os sons dos animais, se é, por exemplo, a questão da Dona Baratinha se casar, os direitos de escolha. Eu posso trabalhar, por exemplo, a questão de valor mesmo da moeda, porque ela acha uma moeda de ouro. Na verdade, eu mostro o quê? Porque teve uma criança que falou isso. Ah, mas é só 10 centavos. Não, mas é ouro, porque para ela tinha um valor aquilo muito grande. Para você é 10 centavos. Entende? Então olha quantas coisas dá para se trabalhar com a contação de história. Quanto além a gente pode ir com ela. Então, por isso eu digo, por isso que eu conto história e defendo essa arte. Por que contar história? Tchau, pessoal. Eu espero que tenha sido útil.